Como vai, família? Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós falaremos sobre o que? Batalha espiritual e sobre como nos revestir das armaduras do Criador e permanecer no caminho estreito. Então, eu fiz algumas anotações aqui bem simples e parando para pensar, o Evangelho é simples, né, meus irmãos? Então, às vezes é melhor permanecer no básico do que começar a inventar um monte de coisa aqui e embolar a cabeça das pessoas ou, sabe, dar uma de falso mestre, começar a falar sobre coisas que eu não sei, coisas estranhas. Então é melhor simplesmente focar no básico, porque hoje em dia a nossa mente está sendo bombardeada com um monte de informações, com um monte de coisas diferentes. E na simplicidade do Evangelho nós encontramos a verdade e a paz, certo? Então é muito importante a gente ouvir palavras lúcidas para que nós simplesmente consigamos manter a nossa mente focada no caminho simples, no caminho verdadeiro. Então, basicamente, meus irmãos, orar é entregar o seu fardo a Deus e deixar que Ele te entregue o fardo dele. Ou seja, Jesus fala o seguinte, né? Para que nós levemos o fardo dele e aceitemos o jugo dele que é suave. Então, o fardo do Messias, o fardo do Mestre, é leve. Já o fardo do mundo é um fardo pesado. É quando você está levando o seu próprio fardo. O orgulho, a resistência a Deus, a rebeldia. E por mais que tenha os prazeres da carne, as delícias da carne, no fim das contas esse fardo é muito pesado. Por isso que no mundo nós vemos suicídio, depressão, morte e todo tipo de coisa que é o fruto dessa vida distante de Deus. Então, desse modo, nós devemos deixar o nosso fardo, até mesmo pessoas que já são convertidas, né? Nascidos de novo. Também, muitas das vezes, nós começamos a carregar os nossos problemas, nossas ansiedades, os quais nós devemos entregar totalmente a Ele e permitir que Ele leve o nosso fardo, e aí você leva o fardo dele, você carrega a sua cruz. Qual que é o fardo dele? É você viver em santidade, você buscar a presença do Criador em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus e simplesmente isso, as coisas do reino de Deus. Olhar para o alto, pensar nas coisas de cima e não mais nas que são de baixo, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como está descrito em Colossenses 3. Então, basicamente é isso, você carrega o fardo do Espírito e ele carrega o seu fardo. Então, vença a ansiedade e as preocupações, rendendo-se em oração e aceitando o suave jugo que o Altíssimo nos confiou. Uma vez que você passa a entregar-se mais, ele toma o seu fardo, pois você escolheu carregar o dele, o qual é muito mais leve por ser espiritual. Então, basicamente, o testemunho pessoal simples é que eu estava indo para a faculdade, ficando ansioso, preocupado com as tarefas, com, enfim, as questões sociais, né, de, você está à volta de pessoas que não necessariamente têm a mesma fé que você, então espiritualmente é difícil, psicologicamente, né, a chance de você esfriar a sua fé é muito grande, a chance de você se sentir isolado é muito grande, mesmo sendo alguém social, como eu sou. Só que, o que eu tive que fazer? Assistir um monte de vídeo no YouTube de outras pessoas, resolveu ouvir música, resolveu só treinar, por exemplo? Não. Ou tentar fazer as coisas do meu jeito? Não. O que resolveu foi orar mais. Então eu creio que o Criador me colocou naquele ambiente, naquele lugar, justamente para me ensinar coisas novas e com uma missão, óbvio, de ser um bom testemunho. Mas eu sinto que eu estou crescendo muito. E o que eu tive que fazer? Simplesmente tem alguma regra mágica que sirva? Não tem regra mágica. É simplesmente ore mais. É o básico, é o Evangelho. Ore mais, leia a palavra, confie nele. Pedir forças para ele te dar a paz, a alegria, o vigor.
E é isso que está servindo para mim. Então, graças a Deus, e é isso que eu recomendo para vocês. Então, vamos lá. Receba de bônus, ou seja, algo que é extra, mais comunhão com o Pai. Pera aí, não é extra, não, isso é básico. O que eu quis dizer é, tipo, ó, você perde o fardo, né? Então, e além disso, você recebe mais comunhão com o Pai e a presença dele, que é majestosa e incomparável. Então, você ganha, você perde todas essas ansiedades quando você busca mais ele. E, além disso, você se aproxima da presença de Deus. E, na verdade, é isso que vai trazer a paz, os frutos do Espírito, a paciência e tudo mais, justamente por causa da presença dele. Então, eu escrevi aqui como um bônus, mas, na verdade, não é bônus. É o mais importante, né? E ainda anotei aqui uma música que eu lembrei, que é assim: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Então, se alguém se interessar, eu posso deixar a música aí nos comentários, mas o nome é Sublime. Então aqui, a segunda parte do vídeo. Isso que eu anotei antes, essa segunda parte, mas depois que eu fui verificar, fazia mais sentido começar pela que eu falei antes. Então vamos lá. A oração não só transforma o ambiente e as pessoas à nossa volta, ou até mesmo a postura do Criador para conosco. Ela também permite que nós sejamos transformados, para que a sua presença se revele a nós, ou obtenhamos resultados no evangelismo, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Agora, falando mais sobre a oração, né? Primeiro eu comecei falando sobre o fardo que você entrega a ele, você toma o fardo dele, e agora especificamente sobre a oração, né? Qual que é o insight que eu tive? A revelação do Espírito Santo, eu fiquei muito feliz. Que assim, quando você ora por uma pessoa, por exemplo, pela sua família, não necessariamente o Criador vai transformar somente aquela pessoa. Então, sim, é quebrado alguns julgos, é quebrado, às vezes, fortalezas espirituais, escamas. O Criador abre oportunidades de você semear uma palavra quando você ora pelas pessoas. Sim, isso é verídico. Porém, o que eu percebi é que nem sempre ele não muda só a pessoa quando você está orando, mas ele muda você também. Às vezes ele melhora a tua paciência, o seu amor, atitudes suas, a sua obediência, que faz com que essas mudanças que ele faz em você surtam os resultados para com a pessoa que você estava orando, entende? Então, eu achei isso muito legal. Você ora por uma pessoa, você ora por alguma coisa, e em vez do Criador simplesmente te entregar essa coisa, ele muda você para que você possa receber essa coisa, entende? Então eu achei isso muito legal. Você ora pela sua família e, além de Deus fazer a obra, expulsando as trevas, agindo em suas mentes e corações, Ele, maravilhosamente, nos muda em sua infinita sabedoria, para que impactemos de maneira eficaz a vida dessas pessoas. Basta, então, orar, clamar, crer, sacrificar, lembrando que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pedir, buscar e bater. Como o Messias falou, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não subestimem o poder da oração, que é o princípio de todas as coisas, e nem da intercessão, que funciona muito e já era feita por Jesus. Então agora, para finalizar o vídeo, eu trouxe alguns versículos para vocês, ou seja, sempre a palavra é o mais importante, né? Colocar a palavra em primeiro lugar. Senão não adianta nada, só ficar falando aqui e não ter a palavra, apesar das coisas que eu falar ser com base bíblica, né? Então, agora eu vou falar sobre a intercessão que o Messias fez pela igreja, que os apóstolos fizeram, e mais um detalhe muito legal que eu vou falar no final. Então vamos lá. João, no capítulo 17, dei uma respirada aí, toma uma água enquanto eu abro.
Também, assim, a gente tá com a cabeça meio ansiosa, né, devido a vídeos curtos, a excesso de estímulos, então talvez esteja faltando paciência para nós. Então, vamos ter calma, né? Às vezes, você nem absorveu ainda as coisas que eu falei no início do vídeo e já começa a ficar ansioso por causa de 5 segundos que demora para eu abrir a palavra, né? Então, eu não tô apontando para ninguém. Na verdade, é uma coisa que eu percebi em mim mesmo, assim, que tem que ter mais calma. Então é isso. Nós temos que saber desacelerar. Vamos lá. João 17:20. E não rogo somente por estes. Ou seja, ele fez uma oração pelos apóstolos anteriormente. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, esse para que todos sejam um, ele está se referindo a uma unidade espiritual, de modo que aqueles que leem a palavra, que buscam a presença do Criador, como a palavra diz, né? Você morre literalmente para você receber a verdadeira vida. E já não é mais você que vive, mas Cristo que vive em você. Então isso não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Isso que é nascer de novo. Você é sepultado pelo batismo, quando você recebe o Espírito Santo, se arrepende, posteriormente se batiza nas águas, assim como os apóstolos faziam na igreja primitiva. Então, não tem como pregar contra isso sendo bíblico, sendo que a igreja primitiva fazia isso. E é muito importante, tá bom? Deixando essa parte aqui. Então vamos lá. E aí essa igreja que não vive mais por si, mas vive pelo Messias, ela está em unidade. Entende? Porque é uma igreja que se destituiu do seu orgulho, dos seus desejos próprios carnais. Então, uma igreja assim deveria ter unidade, né? E quando entra a carne, quando entra os falsos mestres, quando a pessoa não quer abdicar do próprio eu dela, quando ela não quer negar a si mesma, não há unidade na igreja. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então as ovelhas ouvem a voz dele, porém o mundo, ou seja, a palavra cosmos do grego, que tem 6 significados ou mais, aqui mundo representa o sistema do mundo, o sistema das trevas, e não o mundo como a terra inteira, toda a criação de Deus, a terra, a natureza, os animais, e nem se refere a... tem o mundo universo também, tem o mundo... tem vários significados, né? Mas aqui mundo é o sistema das trevas. O mundo não conheceu ele, mas o Messias o conheceu e aqueles que são dele também o conhecem. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, João fala, se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu permanecerei em vocês. Esse permanecerei, ele também é traduzido como habitarei. Então ele habita em nós, através do Espírito Santo. Desse modo, o Messias nos fez conhecer o nome dele. Por quê? Como que você ouviu falar do Criador dos céus e da terra? Através de Jesus. Através do Messias que veio à terra, se fez carne, e foi isso que fez com que o Evangelho fosse espalhado e hoje você ouvisse sobre o Criador dos céus e da terra. Por mais que existam falsas religiões, por mais que não necessariamente a forma como foi propagada o nome dele foi somente por pessoas escolhidas, foi também por falsas religiões, mesmo assim, você ouviu do Criador através da palavra dele e através do testemunho
da vida e da ressurreição de Jesus. Então, desse modo, é por isso que ele disse que eu lhes fiz conhecer o teu nome. Agora, finalizando, né, para não ficar muito longo. Então, essa foi a intercessão feita em vida por Jesus. Depois disso, nós temos as intercessões aqui registradas do apóstolo Paulo, que estão descritas em Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 19, ó. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, ou seja, os eleitos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando você conhece o amor dele, que é o amor que ele diz em outro momento que nos constrange, é o momento em que você é cheio da plenitude do Criador, quando você vai se apropriando do amor dele. Como que você faz isso? Buscando a presença dele, através da palavra. Não é uma coisa que simplesmente, do nada, você vai ser cheio de fé, cheio do amor de Deus, cheio da paz dele. Você precisa buscar. É a palavra dele que te traz a fé. Sim, a fé é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, se você sente, como eu falei para um irmão que veio conversar comigo esses tempos, se você sente que você está sem fé, que a sua fé está fraca, você não está conseguindo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, talvez você precisa mais da palavra dele e da oração, que eu falei anteriormente, que andam juntos, né? A palavra e a oração andam juntos. Você não vai conseguir orar bem se você não conhecer a palavra, mas você também não vai conseguir ler a palavra se você não ora, se você não tem um relacionamento com Deus. Então, mais uma vez aqui, para finalizar, Filipenses capítulo 1. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de todos os frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo intercedendo aqui, última coisa, Paulo intercedendo na carta aos Colossenses. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino que tem a vida eterna. Então, basicamente, essas foram as intercessões do apóstolo Paulo. E aí, o último versículo que eu falei para vocês, que é o ápice do vídeo, digamos assim, é a melhor parte, de verdade. Entendam, o Messias intercedeu em vida por nós, porém, ele também intercede até hoje por nós, como está escrito em Hebreus 7:25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, ou seja,
Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens, e só através dele é possível chegar ao Pai. Assim como é falado em Atos, que este é o único nome o qual foi dado na terra, debaixo da terra ou nos céus, pelo qual os homens poderão ser salvos, Jesus Cristo. Portanto, ele fala aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e é ele que vive, o único que ressuscitou, portanto, o único que vive à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, desse modo, eu finalizo o vídeo, meus irmãos. Muito bom, eu gostei demais. E às vezes nós, sabe, nós ficamos esperando palavras malucas, palavras cheias de coisas diferentes, mas todas as riquezas verdadeiras. E o espírito de profecia está na palavra de Deus. Então vejam o quão, muitas das vezes, a nossa sensibilidade é perdida através do excesso de informações, através das coisas da carne, que tampam nossos ouvidos espirituais, nos cegam e nos fazem esquecer que as riquezas da glória estão presentes na palavra do Criador. E que esse é o pão diário com o qual nós devemos nos alimentar. Então meditem sobre isso, que aquele que vive para sempre, eternamente, está intercedendo agora por nós. E é o mesmo que habita em nós. Então, assim, é uma coisa muito doida se você parar para pensar, mas é incrível também e verdadeiro. Então, bom, isso é o suficiente. Na verdade, eu já falei bastante. Então, eu agradeço por terem acompanhado até aqui. Eu só peço uma coisa: deixem o gostei de vocês. Na verdade, não só uma coisa, porque eu peço também que deixem os comentários. E quem for novo, se inscreva. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Que o Criador vos abençoe, vos conceda muita paz. E pode ter certeza que só a palavra dele já é o suficiente para dar bons frutos na vida de vocês. Tá bom? Então, que o Criador vos... Não, já falei isso. Perdão, irmãos. Então, fiquem na paz, tá bom? E até a próxima. Fui.